Bom dia, minha gente, tudo bem? Sou o Bispo Virgílio, da Igreja Anglicana Unida, reitor da Comunidade da Reconciliação em Ribeirão Preto, e estamos aqui, como fazemos cotidianamente, para meditar na Palavra do Senhor e observarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Deus tem colocado nos nossos corações. O texto de hoje, eu vou aproveitar o texto do Evangelho de hoje, que está em Mateus 24, do versículo 45 até o versículo 51, mas eu vou me deter aqui sobre os dois primeiros versículos do texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, é muito importante nós pensarmos que nós vivemos em uma comunidade. Cristo não tem discípulos que vivam separados uns dos outros. Os discípulos sempre, quando nós lemos as Escrituras, sempre estão em comunidade. Ninguém consegue ser cristão sozinho. Porque como é que nós vamos amar uns aos outros se nós nos isolamos? Como é que nós vamos servir uns aos outros se nós nos isolamos? Então, o Evangelho, a mensagem de Cristo, é uma mensagem para ser vivida em grupo, em comunidade. Por isso que as igrejas se reúnem em comunidade. É muito importante que nós estejamos pensando nisso, porque há uma tendência muito grande de algumas pessoas de individualismo, e individualismo não combina com cristianismo. Vamos pensar algo aqui. Eu ouvi uma vez uma parábola, uma mensagem que dizia, budista inclusive, mas que pode se aplicar ao nosso contexto, que é muito interessante. Diz que um jovem chegou a um mestre e perguntou: mestre, o que é o inferno? Ele respondeu: o inferno é uma grande tigela de arroz, com muitas pessoas sentadas à sua volta para comer. Cada uma delas tem 2 hashis. Vocês sabem o que é hashi, né? Aqueles pauzinhos que os orientais usam para comer. Só que eles estão com as mãos amarradas. E esses hashis têm 2 metros de comprimento. Eles colocam o hashi no arroz e tentam comer. Só que como estão com as mãos amarradas e os hashis são muito compridos, o arroz cai todo no chão. Isso é o inferno. Aí ele perguntou: se o inferno é assim, o que é então o céu? Ele falou: o céu é uma grande tigela de arroz com muitas pessoas sentadas em volta, todas elas com as mãos amarradas e com hashis de 2 metros de comprimento. Só que em vez de tentar colocar na própria boca, eles pegam o arroz e colocam na boca uns dos outros. Que grande mensagem! Nós vivemos em comunidade exatamente para que possamos cuidar uns dos outros, para que possamos orar com as pessoas, ver as suas necessidades físicas, as suas necessidades materiais, as suas necessidades psicológicas, emocionais. E muitas vezes o que a pessoa espera de nós não é uma mensagem, não é uma fala. Às vezes ela espera de nós apenas um abraço. Às vezes ela espera de nós apenas uma escuta paciente. É isso que o texto do Evangelho está dizendo. Nós estamos vivendo o Advento, e o Advento é um tempo onde nós pensamos, onde nós meditamos, refletimos sobre a primeira vinda do Senhor, como a criança em Belém, preparando-nos para o Natal, mas também pensamos sobre a segunda vinda, o nosso encontro final e glorioso com Cristo. Pois muito bem, Cristo aqui está falando no contexto do capítulo 24 e 25, sobre este evento, a parousia, a segunda vinda dele. E ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E o que esse servo deve fazer? Olha o que diz o versículo anterior. Quem, pois, é o servo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Ou seja, nós temos que ser sustento uns dos outros. Nós temos que ser amparo uns dos outros. Nós temos que ser refúgio uns dos outros. Isso é ser igreja. Ser igreja não é cantar, ser igreja não é ir ao culto, à missa, ser igreja não é levantar as mãos, ler a Bíblia, carregar a Bíblia. Não. Ser igreja é amar. Que Deus nos ensine e coloque no nosso coração essa necessidade, num mundo tão carente como o nosso, de amarmos as pessoas, muito mais do que amarmos as coisas. De servirmos as pessoas, muito mais do que servir a nós mesmos. Oremos. Santo e eterno Deus, coloca em nós um coração de servo. Coloca em nós um coração disposto a amar. Coloca em nós um coração disposto a servir. Coloca em nós um coração disposto a se abrir para as necessidades do outro. E assim fazendo, que nós possamos replicar aquela imagem da parábola que fala sobre o céu, quando um coloca alimento na boca do outro. Que nós estejamos alimentando uns aos outros, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O Natal está chegando. Vamos servir. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, hoje e sempre. Um beijo do Bispo e até amanhã.